quando Paulo escreve a carta dele aos Romanos, a igreja já estava lá há algum tempo. Né? Agora, muitos dizem que a carta de Paulo aos Romanos foi uma tentativa de Paulo de fazer um tipo de um resumo do Evangelho, né? Um Evangelho da salvação do Senhor resumido. Eu já até criei nisso no passado, hoje eu tenho dificuldade com essa proposta, porque a carta de Paulo aos Romanos não faz uma única menção ao arrependimento, não faz menção. E nós sabemos a importância do arrependimento dentro da pregação do Evangelho. O que motivou, então, essa carta? Se a carta não foi para fazer um resumo do Evangelho. Ó, irmãos, é só a gente voltar na história e saber o que estava ocorrendo naquele momento. Ocorreu que o imperador Cláudio, imperador que veio antes de Nero, ali por volta do ano 49, eu não sei a precisão total, eu peguei os dados assim, mas eu não sei, não tenho uma fonte absolutamente segura de que foi o ano 49. Mas ocorreu que o imperador Cláudio, ele expulsou todos os judeus da cidade. Ele baixou um decreto dizendo que todos os judeus que moravam em Roma tinham que ir embora. Essa história aí, ela tanto aparece em Atos, capítulo 18, porque Paulo conhece Áquila e Priscila, que eram judeus e tinham saído de Roma por causa desse decreto, né? E também tem depois um historiador, lá pelo ano 120, tal de Seutônio, ele fala desse decreto do imperador Cláudio. Né? Então, os judeus, os irmãos que eram de origem judaica, tiveram que ir embora também. Então, a igreja em Roma tinha apenas gentios, e ficou assim por muitos anos. E ali, nessa época, é a época que começa a entrar na igreja uma teologia, eu diria assim, minha forma de expressar, que eu considero uma teologia danosa, que ela é hoje chamada de teologia da substituição. Tá? Existem muitas denominações históricas que mantêm essa teologia. O que é a teologia da substituição? É aquela ideia de que Deus agora rejeitou Israel, Israel já era, todas as promessas que Deus fez a Abraão e a sua descendência, agora elas são trasladadas para a igreja. Então, há muitas profecias que são profecias físicas, que têm a ver com a terra ali, que Deus deu a Abraão, que Deus deu à sua descendência. Tem muitas profecias que não tinham se cumprido, né? E que nós vemos na Bíblia que elas estão lá até hoje, sem cumprimento. Agora nós estamos vendo, depois que Israel volta para lá, a gente vê a possibilidade do cumprimento dessas profecias, né? Mas ocorre que, por desconhecer esse plano de Deus em relação a judeus e gentios, entrou ali a ideia da teologia da substituição. A teologia da substituição considera assim, os judeus não são nada, tá? E o que importa mesmo é a igreja, ou seja, a igreja substitui Israel. E todas as profecias do Velho Testamento que ainda não se cumpriram, elas são espiritualizadas e transformadas numa bênção espiritual para a igreja. Tá? E isso entrou ali, não sei se com toda a elaboração, porque foram teólogos durante a história que elaboraram essa teologia, começando com Agostinho, depois respaldado pelos reformadores, que também endossaram essa teologia, mas ela começa ali, nessa época. Ocorre que o sucessor do imperador Cláudio foi o imperador Nero, e Nero convidou os judeus a voltarem para Jerusalém. Então, alguns especulam, né? Eu não sei se existe prova, mas dizem alguns que a economia não funciona direito se não tivermos judeus trabalhando ali. Mas diz historiador que a economia em Roma não estava muito boa, e Nero, então, convidou os judeus a voltarem.
E quando os judeus voltam a Roma, quando os judeus voltam a Roma, o que ocorre? Não existe um entrosamento entre os irmãos que tinham sido gentios e aqueles que eram judeus convertidos. Eles voltam para a igreja e começa a haver intrigas entre eles, por causa desse problema da teologia da substituição. Houve dificuldade para os irmãos de origem gentílica receberem com alegria os irmãos de origem judaica. Então, vejam só, Roma era o centro da civilização. Roma tinha estradas com gente vindo de tudo que é lugar e gente indo para tudo que é lugar. Ao saber dessa realidade, dessa dificuldade entre eles, Paulo decide escrever uma carta a eles. Então, a carta de Paulo a eles era por esse motivo, para que não houvesse uma divisão na igreja entre gentios e judeus. Imagina, logo em Roma, isso se espalharia pelo mundo todo. Vamos ver, vou citar aqui, vou ler para vocês alguns argumentos que comprovam aquilo que nós estamos dizendo aqui. Primeiro, na carta, o que Paulo fala aos judeus na carta? Vamos ver rapidinho aqui. Que ninguém é salvo por ser judeu. Que a circuncisão na carne não dá garantia nenhuma, que os judeus não têm nenhuma vantagem, que Abraão foi justificado pela fé e não pela lei judaica, e mostra também que a obra de Deus é aplicada na vida de todos por meio da fé. Agora vejam aqui comigo, tem uma parte aqui que geralmente o pessoal não presta muito atenção. O que Paulo diz aos gentios que haviam na igreja? Ele diz, lembra eles, que os oráculos de Deus, ou seja, toda a palavra de revelação de Deus, os oráculos de Deus tinham sido confiados aos judeus. Paulo diz que a lei judaica é santa, e o mandamento é santo e justo e bom. Paulo diz mais, Paulo diz que aos judeus pertencem, olha só, a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Uau! Então, já aquele orgulho dos gentios de acharem que eram substitutos de Israel, ele vai caindo. Que mais? O Paulo não termina aí. Paulo diz, deles são os patriarcas. Paulo chega a dizer que eles são amados por causa dos patriarcas. Que mais? Paulo diz que deles descende o Cristo Jesus. E quando chega no capítulo 11, Paulo é fortíssimo, porque ele começa a exortar os gentios quanto ao seu orgulho e dizer, se algum ramo foi quebrado e tu fosse enxertado, não te glories nisso. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, se você também não andar segundo Deus, Deus não vai poupar você. Está lá no capítulo 11. Paulo diz mais que os judeus são ramos naturais da oliveira e podem facilmente ser enxertados novamente na oliveira. E Paulo termina lá o capítulo 11 falando que haverá um momento que ele chama de aquele momento que chega à plenitude dos gentios, onde Israel como nação inteira se converterá a Cristo. Você vê um esforço de Paulo mostrando para os dois lados que nenhum deles podia se achar grande coisa, e depois o que ele fala para ambos. Vamos ver o que Paulo diz para gentios e judeus. Ele diz que todos pecaram, e todos que pecaram com lei ou sem lei perecerão. Paulo diz que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Paulo diz que não há nenhum justo, nem sequer um, não há quem entenda. Paulo diz que todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Todos, judeus e gentios, pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo encerra, resumindo, Deus encerrou todos na desobediência.
a fim de usar de misericórdia para com todos. Você percebe o que moveu Paulo a escrever essa carta? Se não foi justamente terminar com aquelas oposições que foram geradas dentro da igreja entre os irmãos de origem gentílica e os irmãos de origem judaica. No final, Paulo dá uma palavra séria. Depois de fazer todo esse esforço, nós vemos lá que no capítulo 16 da carta aos Romanos, olha o que Paulo diz aos irmãos. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Uau, que palavra forte, que palavra dura, que orientação radical. E Paulo estava querendo que toda a igreja abraçasse a ideia da carta dele, que era a realidade de que não podia haver essa briga entre judeus e gentios.